19 horas pontualmente. Vamos iniciar? Dentro de instantes, o novo futuro dos dados com a professora, doutora, diretora do Labdata, Alessandra Montini. Mas antes disso, me apresento. Eu sou Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos referências de ensino reconhecidos internacionalmente. Mantemos convênios e intercâmbios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos cursos de graduação, também MBA e pós, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como consultores, nós já elaboramos mais de 8.000 projetos, ajudando pequenas, médias e grandes empresas da vida pública e privada a gerarem conhecimento e inovação. Como pesquisadores, somos desenvolvedores do ranking do varejo, do índice de credibilidade da Black Friday, do em parceria com o Estadão de Empresas Mais e das melhores empresas para se trabalhar da revista Você SA. Somos mais do que uma escola de negócios, somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultores e pesquisa. A nossa agenda de webinars é um projeto que nós chamamos o Novo Futuro, que é um conjunto de palestras que os nossos professores levam temas de administração para você, para ajudar empresas e também os gestores a redefinirem os seus papéis nesse novo cenário que nós estamos vivendo. Para isso, a gente elaborou uma programação bastante completa que aborda gestão de pessoas, finanças, marketing, gestão empresarial, gestão de projetos, Big Data e TI. A gente quer agradecer a participação de todos nesse encontro. Nós teremos 40 minutos de seminário com a professora Alessandra. Depois disso, eu volto. Vocês têm um botão de reticências aí no painel de controle, só acessar e lá tem a opção de vocês mandarem perguntas e respostas que logo depois da palavra dela eu vou mediar. Então, reforçando a nossa vocação inovadora de construção do futuro, é que criamos essa websérie, hoje com a professora especialista em Analytics, Big Data e Inteligência Artificial, professora da FEA USP, colunista do UOL e da FEBARBAN, diretora do Labdata, que é o Centro de Excelência em Big Data e Inteligência Artificial da FIA. É com você, professora, doutora Alessandra Montini. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por estarem acompanhando mais um grande evento da FIA, mais uma grande programação. Estaremos com vocês durante esta quarentena, trazendo conteúdo de qualidade. Nós aqui da FIA somos mais de 70 coordenadores e cada um trabalha numa área de atuação. Como a nossa colega Fabi comentou, minha área de atuação, eu toco projetos de analytics, big data, inteligência artificial e o meu laboratório, não é? O Labdata é um centro de excelência nessa linha. Então, no dia de hoje, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho sobre o futuro dos dados. O que será que nos espera? Dicas, o que devemos fazer para estar preparados ao final. Muito bem, então eu estarei com vocês com essa agenda. Eu vou falar um pouquinho sobre o panorama que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Vou falar sobre o futuro dos dados, como que vocês podem se preparar para ter sucesso e vou apresentar algumas dicas neste período importante que temos que carregar a bateria para trabalhar. Umas dicas relevantes para vocês. Então, o panorama. Como que eu vejo o mercado, como que eu estou entendendo que as coisas estão? Em 2019, as empresas começaram a pensar em dados, começaram a pensar nesse planejamento e houve uma grande disputa pelos clientes. Da mesma forma que na Fórmula 1 os pilotos vão disputar uma posição, estávamos com uma disputa pelos clientes. Uma tentativa de fidelizar cliente, captar clientes novos, houve um grande investimento em tecnologia, o Brasil começou a entender a importância de trazer tecnologia, a importância de começar a armazenar esses dados, então começamos a pensar em uma jornada de dados do cliente dentro das nossas organizações. Algumas empresas começaram com a criação
de novos modelos para gerar valor para os clientes, começou a ter um mapeamento dos dados, por onde os dados entram, de que forma eles estão colocados dentro da empresa, quem tem acesso a que tipo de informação, houve um mapeamento e estávamos começando a preparar para estar aptos, né, estar a empresa de acordo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entraria em vigor agora em agosto desse ano, agora em agosto de 2020. Então, o objetivo era ver as regras, como é que eu vou capturar os dados, como é que eu vou pedir o consentimento explícito para os meus clientes, como é que eu vou apagar os dados que não são relevantes. Então, estávamos num caminho muito produtivo e aí tivemos uma parada, né? Estávamos indo numa boa direção e de repente chegamos aí uma pandemia, stop, né? Coronavírus veio, por um lado, ele atrasou alguma movimentação e por outro lado também ele acelerou alguns processos. De qualquer forma, tivemos uma parada nesta correria pela lei de proteção de dados e essa correria para fidelizar cliente. Então, eu sempre gosto de usar essa analogia. É como se tivesse entrado um safety car na pista. Então, estamos com o safety car, as empresas estão paradas, tá certo? Muitos projetos relacionados ao uso de dados, a lei de proteção de dados tiveram que parar um pouquinho. Hoje tem a necessidade de reorganizar a empresa, reorganizar processos, alguns casos verificar uma redução de custos, mudança na operação e ter um cuidado agora com os colaboradores. Então, o foco é na sobrevivência e os colaboradores. Meu projeto de análise de dados está um pouquinho parado. Então, Safety Car entrou em ação. E aí, uma oportunidade. Quando o Safety Car sair e o mercado abrir, quem tiver melhor posicionado, quem tiver maior musculatura, eu acredito que vai performar melhor no ano que vem. Então, devido a essa pandemia, o que aconteceu? Um aumento do tráfego de dados. Então, a internet ficou mais lenta. De um dia para a noite, em questão de 15, 20 dias, tivemos que muitas empresas pararam de operar fisicamente e começaram a operar no mundo digital, pela internet. E aí a nossa internet não está dando conta, nós não estávamos preparados para todo mundo subir de uma vez só. Então, aqui é um pontinho de atenção, é um panorama, né? Abril de 2020, o que está acontecendo? Então, uma reestruturação econômica, social, e as empresas estão com muito empenho, focando na sobrevivência imediata. Então, as empresas estão lutando para não quebrar, estão lutando para não demitir pessoas, estão lutando para sobreviver e o meu dado está guardado, meu projeto de dados está lá, eu vou falar sobre o futuro dos dados. Os dados serão a salvação, eles vão me ajudar, mas hoje, né, na data de hoje, nós temos uma prioridade mais importante. Bom, eu acredito que a atividade econômica vai demorar algum tempo para se normalizar, não vai ser do dia para a noite, vamos demorar meses, talvez um ano ou dois, para voltar a esse patamar. Derrubar a economia é muito fácil, né? Um movimento derruba, só que para você recuperar, ela vem recuperando gradativamente, ela vem recuperando aos poucos. E os dados podem ajudar, por isso que o tema de hoje é o futuro dos dados. Bom, então, por um lado, a economia teve um problema, as empresas estão trocando a forma de trabalhar. Por outro lado, o coronavírus foi um acelerador de projetos que estavam para frente. Então, a prioridade era: vou verificar lei de proteção de dados, como eu capturo dado, como eu armazeno dado, como é que eu vou fazer isso? Agora, não. Eu vou pensar como é que a empresa pode ser digital, como é que eu posso chegar no meu cliente. Então, de repente, eu sou uma Magazine Luiza, que eu tenho uma loja física numa determinada rua, e vou ter que mudar. Eu vou ter que chegar no cliente de forma digital. Então, mudou um pouquinho as prioridades. Muitas empresas usaram a tecnologia para garantir a sobrevivência dos negócios. Então, graças à tecnologia, alguns negócios estão se mantendo. Claro que muitos perderam posição, perderam faturamento, mas a gente está conseguindo, em alguns setores, ainda manter algum faturamento. Muito bem. Em alguns casos, a transformação digital não foi planejada, principalmente no mundo da educação, onde eu atuo fortemente. Nós não estávamos preparados para isso, mas em alguns dias nós fomos para o mundo digital e aí agora as empresas estão pensando fortemente nesta nova opção. Como será essa nova economia digital? Como será esse mundo novo? E como é que os dados podem ajudar
no nosso planejamento. Então, muitas empresas pós-pandemia serão digitais e algumas usarão fortemente os dados e a inteligência artificial, que são alguns algoritmos que nós usamos para processar uma base muito grande de informação. Então, eu falei um pouquinho sobre o panorama, mudança econômica, mudança política, mudança na saúde, e agora vamos caminhar para o futuro dos nossos dados, né? O futuro das organizações. Então, as empresas pós-Covid devem estar muito preparadas para manter suas operações e acessar os seus dados em qualquer lugar. Então, os dados têm que estar guardados, fortemente armazenados, porque de qualquer lugar o meu colega, o meu analista, o meu estatístico, o meu engenheiro, ele pode acessar e fazer a minha modelagem. Então, essa foi uma grande lição que tivemos. O dado tem que estar à disposição de todo mundo e muito bem organizado para que todos possam entender e modelar. Precisamos estar preparados para processar os dados rapidamente. Esse é outro ponto de atenção. Com a transformação digital, agora o cliente ele quer tudo muito rápido e eu tenho que processar rapidamente. E eu tenho um ponto de atenção que a minha internet não é tão rápida quanto eu gostaria, quanto eu deveria. Então, como é que eu vou processar um grande conjunto de dados remotamente? Temos que estudar como fazer isso. Temos que estar preparados para usar um serviço de cloud. Então, há muito tempo, grandes empresas nacionais e internacionais foram disponibilizando serviços de cloud. Agora é importante. Eu posso ter uma cloud, na verdade, é um conjunto de computadores, como apresentado na figura, que eles vão guardar, armazenar e processar meus dados. Então, eu posso ter uma cloud na própria empresa. Eu sou uma empresa muito grande e tenho a minha cloud privada, ou seja, o meu conjunto de computadores, ou eu posso contratar uma que está preparada para processar os meus dados em cloud. E muito cuidado com a segurança de dados, é muito cuidado com a segurança da informação, porque toda vez que eu abro uma porta, ou seja, eu estou na minha casa, no meu escritório, e eu vou acessar um dado que está fora da empresa, tem que ter cuidado com segurança, porque eu não quero que ninguém aproveite a porta aberta, entre, capture meus dados. Lembra? Lei de proteção de dados pessoais. Se alguém entrar e capturar o meu dado, eu posso sofrer uma penalidade. Ninguém pode entrar e pegar o meu dado, a minha informação. Então, segurança nesse momento é tudo. É a ordem da vez. É a nossa segurança dos dados, nossa segurança da informação. Então, a análise dos dados está despertando interesse em empresas de todos os segmentos. Todos os segmentos estão muito preocupados com os dados. Então, o setor jornalismo, publicidade, área médica, todos os profissionais estão pensando: nossa, eu tenho aqui um legado, muitos dados que durante esses anos todos de empresa foram armazenados. Será que eu posso extrair valor desses dados? Como é que eu poderia fazer isso? Como é que eu posso ser mais competitivo? Então, existe a necessidade de usar os dados para obter uma inteligência competitiva, para impulsionar os negócios. Então, como agora eu tive uma queda em negócios, uma queda de faturamento, várias equipes estão de forma desesperada buscando opções alternativas para retomar, ganhar competitividade, principalmente depois que o safety car sair da frente, a hora que abrir o mercado eu tenho que correr. Então, as empresas precisam ser data-driven. Então, todas as áreas têm que ser data-driven. A presidência, a diretoria, gerentes, analistas. Então, o que é uma empresa data-driven? É uma empresa em que toda decisão é baseada em dados. Dado. Então, tanto dado de dentro da empresa, como dado de mercado, como cenário, eu tenho que olhar o ambiente, variável macroeconômica, microeconômica, o que acontece comigo, o que acontece com o concorrente, para onde o meu cliente está indo, e aí colocar tudo isso num algoritmo, num modelo e tentar fazer a tomada de decisão. Então, existem muitos dados gerados diariamente e muitas informações precisam ser capturadas. Então, dado está gerado, gerado. Todo mundo gera dado, as pessoas geram dados, as cidades, as empresas. Então, qual é a necessidade, o futuro dos dados? Eu preciso capturar, armazenar e processar esse imenso e maravilhoso mar de dados. Então, agora, daqui para frente,
trabalhar com dados é uma questão de sobrevivência, porque tudo mudou. A economia vai mudar, o cliente será diferente, as empresas serão diferentes. Então, e os dados, como são muitos dados, né? Eles podem me dar uma ideia do que está acontecendo. Então, em muitos casos, em muitas empresas, a base de dados pode ter mais valor que a própria empresa. Então, dado realmente é algo muito rico, tem que guardar com muito amor e carinho, muito cuidado, processar de forma adequada, porque ele traz resultado. Então, para tratar esse futuro dos dados, que é o nosso tema de hoje, nós temos oportunidades e desafios, tem que ter pontinhos de observação. Então, primeiro, eu vou falar da oportunidade. Cresce a importância dos profissionais que conseguem extrair valor dos dados. Como? Toda a equipe de modelagem, estatístico, cientista de dados. Então, mas eu não preciso ser um estatístico, eu não preciso ser formado em estatística para extrair valor de dados. Eu preciso aprender como fazer, quais são as suposições, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Porque o dado está lá, o número está lá. E não é porque o número está lá que eu posso fazer qualquer coisa com ele. Tem que ver o que pode ser feito, o que não pode ser feito, para que o modelo seja bem positivo para projetar o meu futuro. Entende? Dia 15/4, Covid-19 provoca uma onda de contratação de profissionais de tecnologia. Veja cargos em alta. Então, quando acontece um problema, uma crise, nós vamos querer buscar dados, buscar informação. E aí, cada vez que tem uma crise, cresce a importância do uso dos dados, do uso da informação para a devida tomada de decisão. Então, a quantidade de informação gerada pela humanidade cresce, cresce, cresce em ritmo acelerado. E não é de hoje, ela vem crescendo. Nos últimos 10 anos, a quantidade de informação que foi gerada é inacreditável. Muitos dispositivos conectados. Então, eu tenho o celular que está conectado com o computador, que está conectado com o notebook, o meu carro também ele é conectado, a minha pulseira ela é conectada, tudo conectado e gerando dado, gerando dado. Mas não é só gerar dado, gerar por gerar não tem significado. Eu tenho que processar, tirar valor, o que esses dados estão dizendo e como é que eu posso ganhar algum benefício com ele, como é que eu posso melhorar a minha saúde com ele, como é que eu posso proteger o planeta com ele. Nem sempre usar dado é ganhar dinheiro. Não, eu posso salvar uma vida, eu posso salvar uma floresta, tá certo? Então, o nosso consumidor está deixando bastante rastro digital. Agora, então, nesse momento de quarentena, as pessoas estão na internet, navegando, 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 navegando em site de busca, entrando no Facebook, entrando no LinkedIn. Então, agora, mais do que nunca, nós temos um cliente mais digital, usando todos os canais digitais. Então, eu sei, eu sou uma empresa, eu sei. Aquele IP, de repente eu não sei que é a professora Alessandra que entrou no meu site, mas eu sei que é um IP daquela casa que gosta muito de comprar Omo. O IP da outra casa gosta muito de comprar pão. Então eu consigo entender que IP que está gostando de quê e fazer algumas associações do tipo, quem compra Omo também pode comprar, de repente, uma vassoura, e quem compra vassoura pode querer comprar um micro-ondas. Então, esses dados, eles vão dizer o que o cliente gosta, o que ele não gosta, o que ele busca, o que ele não busca, e se eu agir de acordo com a lei de proteção de dados, eu consigo trazer valor para a minha empresa, né? Valor da organização. Então, eu acredito que a empresa que souber extrair valor dos dados vai conseguir recuperar muito desse faturamento que foi derretido nesses dias, tá certo? Então, hoje, um diferencial é a tomada de decisão em tempo real. A professora Alessandra está lá navegando na internet e ela adora um livro de Big Data, ela adora. Então, acabou de lançar um livro de Big Data na Amazon. Vamos recomendar para ela. E nesse momento em que está tendo muita promoção, muita propaganda, você pode tentar rapidamente tentar encantar o seu cliente. Olha, eu resolvi esse livro para você. Você que é uma professora tem um desconto diferenciado, tá certo? Então, eu tenho que tratar o cliente de forma individualizada. Não é assim, eu pego uma campanha para todo mundo. Não. Cada cliente tem que ser impactado de uma forma e tempo real. Por que tempo
tempo real. Eu estou navegando na internet numa busca. Se a Amazon não foi capaz de me impactar pelo meu rastro digital, eu sempre faço pesquisa de Big Data, sempre faço de Big Data. E se ela não me impactou, uma concorrente, ela pode me impactar, e aí eu deixo de comprar um produto, por exemplo, da Amazon, e posso comprar no meu concorrente. Então, aqui uma outra matéria que saiu no dia 1/4, futuro da transformação digital passa pela interligação entre dados, tá certo? Então, entender os dados, entender o cliente é muito importante para acelerar esta transformação digital das empresas. Então, muito dado, muita informação, adoro. Eu que sou uma data lover, adoro dado, quanto mais dado, melhor, quanto mais difícil, fica mais emocionante. Como é que eu vou fazer? O planeta todo está falando de coronavírus, o planeta todo está falando desse assunto. Então, aí entra Big Data. Então, o futuro dos dados, ele passa por Big Data, passa. O que é Big Data? Big Data não é um banco de dados com muitas linhas, não é. Big Data, por enquanto, não é um software. Big Data é um conjunto de metodologias. Para quê? Olha o dado passando, pessoal, olha o dado passando aí. Para quê? Para capturar. Eu vou capturar os dados que estão passando. Vou armazenar de forma segura, para não ter invasão. E vou processar esse grande conjunto de dados, de todo tipo. Eu vou processar imagem, eu vou processar som, eu vou processar texto. Então, o que estão falando hoje no YouTube, o que estão falando no YouTube? Eu tenho que processar imagem e som. O que estão falando no Twitter, acabou de ter uma notícia na televisão, o que estão falando, não é? Como é que eu vou processar uma imagem? Tem uma pessoa passando naquela câmera, ela está usando máscara ou ela não está usando máscara? Então, para capturar, armazenar e processar, uma metodologia que eu vou utilizar é o nosso Big Data. Então, muitas oportunidades teremos. Dado é importante, com base em dado eu tomo decisão, com base em dado eu vejo o que está acontecendo. Mas tem muitos desafios. Big Data não é Big Mac. Big Data é complicado, tem muito desafio para a gente trabalhar com base de dados grande, de todo tipo, dado não estruturado, e ainda dar resposta em tempo real, tendo uma internet não sendo a melhor do planeta, né? Aqui nós temos a nossa rede, ainda não é a melhor do planeta. Tudo bem, então desafios. Então, primeiro desafio: como é que eu vou extrair informação de dados estruturados e não estruturados? Então, o que é um dado estruturado? Vou simplificar, né? Simplificando bem resumidamente, dado estruturado, você imagina que você tem lá um Excel e você coloca a idade, o sexo, que produto a pessoa gosta, quantas vezes ela comprou. Então, um dado estruturado, posso pensar que eu organizo facilmente em uma planilha. E o dado não estruturado, que é o desafio, como é que eu vou pegar o que as pessoas estão falando hoje na internet da minha empresa, faço isso virar uma coluna, uma variável e entra no meu modelo? Como é que eu leio o que a pessoa está escrevendo e vou sugerir produto, ou vou ler o que o médico está escrevendo nos boletins e vou tentar recomendar um tratamento? É um desafio, é um desafio. Isso não foi aprendido na faculdade, isso é uma coisa nova. Nos últimos 5 anos, estamos falando desses super algoritmos que conseguem trabalhar com esses dados não estruturados. E outro desafio: mais de 80% dos dados gerados são não estruturados. Então, temos problema. Temos problema. O futuro, nosso futuro está nos dados, né? A empresa tem que ser data-driven. O meu safety car está lá, o safety car vai sair. Eu tenho que trabalhar, analisar dado. E a maior parte deles são não estruturados. Eu ainda não comecei a fazer isso, estou com problema. Eu tenho que processar esse grande volume de informação. Onde processar? Como processar? E eu preciso de uma resposta rápida e assertiva. A economia derreteu, o faturamento derreteu, não vai dar tempo. Eu tenho que correr, eu tenho que ser muito rápido e assertivo para a gente fazer a virada, para o Brasil dar a volta por cima. O Brasil vai sair dessa. Só que temos que pegar, né, superpoderes. E aonde estão os superpoderes? Estão nos dados. O tempo inteiro estava do nosso lado, estava dentro da empresa, nosso cliente falava, os dados sempre tiveram ali. Só que agora eles ganharam superpoderes. Ainda pensando nos desafios, o que acontece? Muitos modelos estavam sendo feitos, os modelos estavam recomendando produto,
o modelo estava verificando o risco de crédito, os modelos estavam trabalhando. Com esta queda na economia, com este problema gravíssimo, o que a gente fala? Modelo capotou, capotou, não vai funcionar mais. Então, eu tenho que trazer o quê? Variáveis novas, trocar o meu cenário e tentar pensar o que vai acontecer. Então, hoje, a necessidade é pegar os modelos que eu tenho, que até então estavam funcionando, e calibrar, trocar, fazer de novo, trocar o cenário, porque não está mais funcionando, tá certo? Eu tenho que me adaptar à nova realidade. Com a mudança brusca para o mundo digital, os modelos novos precisam ser criados, porque agora um cliente que de repente comprava numa loja física de uma forma, agora ele vai comprar pelo meio digital. Então, pode mudar a forma como o cliente se relacionava com a empresa. Então, agora é fundamental construir modelos novos para essa nova realidade que estamos vivendo. Ainda pensando em desafios, alguns projetos para ampliar o uso de dados foram parados. Então, assim, muitas empresas que estavam até entrando em contato com o meu laboratório, a gente faz muito trabalho lá no LabData, ajudando até gratuitamente muitas empresas, elas trazem dados, os meus alunos resolvem gratuitamente os problemas. Então, estavam lá, a coisa estava acontecendo, agora os projetos pararam. Não é prioridade nenhuma trazer projeto novo, não é. Qual é a prioridade agora? Nós temos que manter a empresa viva, tá? Empresa viva. Qual é um ponto que eu sempre tive, ainda em 2019, qual é um problema 2020, no comecinho? Muitos casos, as bases de dados ainda não eram unificadas. Então, você vai começar um projeto, começar um modelo, tá? Para o modelo ser gerado, tem que ter os dados. Mas onde estão os dados? Ah, professora, esse dado de cadastro está naquele servidor, o dado de faturamento está naquele servidor, cada dado está num lugar, não tem uma chave de unificação. Então, em muitos casos, as bases não foram unificadas. Eu não fiz essa preparação de dados, esse data preparation, para os dados começarem a entrar como gasolina no meu carro, né? Então, muitas empresas ainda estão lá no passo anterior. Preciso organizar a minha base de dados para depois fazer uma modelagem para ser assertiva. Mas agora a prioridade é o quê? Vamos sobreviver. Então, eu espero que a partir do próximo mês as empresas já estejam com uma estabilidade e vamos começar a pensar nos dados. Como é que eu posso usar os dados, todo esse potencial para fazer a virada? Quando o safety car sair da frente, meu carro tem que ser o vencedor. Então, ainda, olha, 7 de fevereiro de 2020, um desafio. Lidar com um grande volume de dados é o desafio para mais de 70% dos líderes, tá certo? Mais de 70% dos líderes. Aqui foi uma pesquisa que foi realizada pelo MIT. Ouviu mais de 2,3 mil líderes empresariais do mundo. Isso não é um problema nacional, não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Então, 2,3 mil pessoas falaram que 78% dizem que enfrentam desafios para digerir, analisar, interpretar grandes volumes de dados. É muito dado, é muita informação. Então, eu preciso o quê? Uma fórmula nova, uma metodologia nova. E dá para fazer. Eu tenho Big Data, tenho inteligência artificial, é possível fazer, mas tem que sentar e planejar o projeto, porque se eu não fizer um adequado planejamento, não vai dar certo. Então, eu tenho o meu dado, o dado está lá, e para ter um futuro importante com ele, tem que ter todo um planejamento, saber usar. Então, quem tem dado tem Ferrari na mão, mas não adianta você ter uma Ferrari e não saber. Eu não sei pilotar. Tenho Ferrari e não sei pilotar, eu posso bater. E eu não quero bater. Safety car vai sair, eu vou vencer. Perfeito. Outro desafio, uma outra reportagem aqui. Mau uso do Big Data gera perda de 2,5 trilhões para o varejo mundial. Então, eu tenho que saber usar o dado. Não adianta. Qual é o período que eu devo trabalhar? Que tipo de dado eu tenho que considerar? O que faz sentido e o que não faz sentido? Eu não posso colocar todas as variáveis, todos os dados no computador e apertar o modelo, o botão. Isso faz. Eu posso pegar todos os dados que tem na empresa, coloco dentro de um sistema, de um software, eu aperto um botão, dou um comando lá, falo, faça o modelo para mim. A gente vai para trás. O que é ir para frente, vai para trás? Eu vou recomendar o produto para o cliente errado.
Eu vou dar uma ordem de produção para a fábrica e eu não vou precisar daquele produto. O outro produto que eu não tenho uma ordem vai dar quebra de estoque, vai faltar, então tem que ter cuidado. Um exemplo que eu gosto sempre de contar. Faz sentido considerar o crescimento do meu cabelo para explicar o crescimento de um PIB que o país está crescendo? Então vamos imaginar que eu estou considerando o Brasil numa época que está tendo um pequeno crescimento do PIB. Se eu pegar o crescimento do meu cabelo e fizer um modelo para explicar o crescimento do PIB e eu não tiver solidez de modelagem, não entender do que eu estou fazendo, pode dar uma equação. Mas que sentido faz usar o meu cabelo para projetar o PIB? Isso que é o mau uso. Tem que saber usar, tem que usar de forma adequada para que você tenha um bom resultado, para que você gere valor. Outro desafio: dados sem qualidade geram prejuízo de 15 milhões ano. E agora, né? Aqui é uma projeção do Gartner. Ainda em 2020, cerca de 75% das empresas globais investirão em tecnologia como BI, Analytics e aliado ao Big Data. Eu tenho que ter qualidade. Cadê? A gente chama de veracidade. Os dados estão certos? Os dados são verídicos? É isso que eu preciso para projetar? Porque se eu não souber, é melhor não fazer modelo do que usar o dado de forma adequada. Então, o futuro dos dados, ele passa por entender o que você está fazendo. O dado está lá e se ele for usado de forma adequada, fica maravilhoso. É como se você tivesse um super chefe de cozinha com todos os ingredientes e ele vai fazer uma super receita. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Agora, se você colocar na cozinha o melhor ingrediente do mundo, a melhor qualidade, o melhor azeite, o melhor tempero, e a pessoa não souber cozinhar, não posso garantir que vai dar certo. Pode dar um problema. É isso, né? Você não tem a qualidade adequada. Então, os dados serão fundamentais para a rápida tomada de decisão em várias áreas, tá? Não que a empresa que não é data-driven não vai. Ela vai. Ela pode ir, como na Fórmula 1. Ela pode chegar em último lugar, ela vai. Só que se ela estiver empoderada, se ela for data-driven, se ela usar dado de qualidade de forma correta, ela vai bombar, ela vai mais rápido, ela é assertiva. Não adianta chegar. Estamos numa briga, você tem que chegar bem posicionado. Então, futuro dos dados. Os dados serão respeitados, pois serão fonte de riqueza. Agora tem que respeitar. Então, quando você vai chamar para uma reunião o diretor, o presidente, que entre a equipe de dados, que entrem os data lovers, quem trabalha com dados. Então, assim, tapete vermelho, eles serão muito importantes, porque não é que ele acha, ele não acha nada. Os dados estão dizendo isso. Os dados estão sugerindo a seguinte ação. Tá? Então, os dados podem nos ajudar em muito. Então, o que é muito importante? Todos os colaboradores precisam conhecer a importância dos dados. A cultura das empresas precisa mudar. Eu disse todos os colaboradores. Desde a pessoa, um exemplo, que estivesse num supermercado, registrando uma compra no caixa, importante, porque se todos sabem que o dado é importante, todos os colaboradores, na hora que eles vão capturar de forma adequada. Então, eu sou um médico e eu vou escrever sobre o paciente no momento da consulta, e se eu souber que aquele escrito, aquele relatório pode salvar uma vida ou condenar um paciente, eu vou fazer direito. Se eu souber, na hora que eu estou contando um estoque, que se eu não contar de forma adequada, o modelo vai projetar errado, então eu tenho que ter o quê? A dor. Todo mundo tem que saber a dor do futuro, né? A dor do futuro passa por todo mundo tem que saber da importância em coletar dados. Se não, chega para nós, o pessoal de modelagem Big Data, me aparece lá um banco de dados com um monte 999, 999, 99. O que esses 999 estão fazendo na base de dados? Não, professora, não tinha resposta. Quando eu não sei o que é, eu coloquei 999. Tá certo? Não tá. Se você não tá de frente do dado, um especialista que entende de modelagem e que vai explorar o dado, verificar se está tudo ok, ao achar o 999, ele corrige? Então, se não tiver a correção, vai digitar um dado errado e aí vai modelar errado, tá? Então, os dados
precisam ser capturados de forma adequada. Onde não tem dado, não tem dado, e aonde eu tiver que colocar o dado, tem que ter uma responsabilidade. Então, vou preencher o cadastro. Não tem que preencher rápido o cadastro. Fala o seu sexo. Não quer falar, a pessoa põe qualquer coisa. Me fala onde você mora. Não sabe, coloca qualquer coisa para ir mais rápido. Agora, não é hora de ir mais rápido. Eu tenho que ir de forma mais assertiva, porque não dá para esperar. Nós temos que fazer uma retomada urgente da nossa economia, tá? Uma retomada das empresas. Então, cada vez que eu colocar um dado certo, um dado de forma certa, eu estou impedindo uma demissão, eu estou encantando o meu cliente, aí retroalimenta a economia, eu vou ter um benefício direto ou indireto. Então, para ter um futuro de dado, eu tenho que preencher o cadastro, armazenar os dados direitinho, e aí tem que tomar muito cuidado. Eu estou pegando os dados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Eu posso perguntar isso para o cliente? Ele precisa me dar o consentimento, ou seja, falar assim: olha, posso usar esse dado que você digitou no meu banco de dados para tentar ofertar a você o melhor produto em caso de promoção? Pode ou não pode? Então, se ele falar que pode, ok, segue. Se ele falar que não pode, não pode. Então, eu tenho que ter um comprometimento com a verdade e estar de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, esse cuidado é muito importante, não pode invalidar toda a minha modelagem. Os profissionais que souberem extrair valor dos dados serão bem remunerados. Isso é muito interessante. Então, atrelado ao futuro dos dados, nós vamos ter aqui vários profissionais que serão bem remunerados, tá? Hoje em dia, quem sabe mexer com dado consegue uma grande alavancagem financeira. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Um guia salarial 2020. E aí tem algumas profissões em destaque. Então, note: gerente de TI, cientista de dados, pessoas que vão trabalhar, por exemplo, da segurança da informação. Então, cientista de dados, sempre que você entra em guias salariais, tanto do Brasil como do exterior, sempre o cientista de dados ele está entre os 10 principais profissionais. E aqui está um exemplo de um guia salarial, para ter uma noção. Então, gerente de TI tem salários que é o percentil 25%, percentil 50%. O que diz isso? Vamos fazer uma aqui interpretação. Gerente de dados, tá vendo? Um data manager aqui, ó. Gerente de dados, R$22 mil. Então, se é um percentil 50, pessoas desse cargo ganham menos do que R$22 mil, tá? É isso que quer dizer o percentil. Mas notem, os valores são valores atrativos, de acordo com a pesquisa salarial. Big Data, toda a equipe de Big Data, olha lá, 50% dos profissionais de várias especialidades estão ganhando mais que 17 mil, ganham mais que 13 mil, 11 mil, e aí vai, tá? Então, atrelado ao futuro dos dados, está subindo a importância da profissão. Perfeito. Então, as empresas precisam ter muito cuidado com fraude nas transações online. Então, vou para o mundo digital, quero ofertar as coisas de forma digital, mas toma cuidado, porque da mesma forma que eu abro uma porta, a minha transação pode ter uma fraude. E aí, nessa hora, os dados são fundamentais para verificar se é fraude ou não é uma fraude. Os dados vão dizer. Então, o uso de dados vai facilitar a comunicação máquina-máquina. Então, num futuro próximo, eu chego aqui para o meu computador e falo: quero comprar uma pizza, dê a ordem para a minha máquina. Então, ele vai interpretar o dado que eu falei e vai buscar na região onde tem a melhor pizza. E ele não vai falar com pessoas. Então, vai ser uma assistente virtual negociando com outra assistente virtual. Vai ser muito emocionante aí o futuro. E aí, para processar rapidamente, temos a nova rede 5G, que vai ser fundamental para o futuro. Então, aqui é uma rede de altíssima velocidade, tá? Que foi um trabalho feito aí pela KPMG. Olha que interessante aqui no Brasil. Em um período de 10 anos, essa rede 5G e o ecossistema da rede irão gerar 104 bilhões no PIB brasileiro. Então, esta alta velocidade que eu vou processar os dados vão trazer aí um grande volume para o nosso PIB brasileiro. Vamos torcer para que essa previsão da KPMG seja confirmada. Então, diversas atividades, diversos setores serão modificados com o intensivo uso dos dados
e a nova rede 5G, tá? E alguns setores serão inteiramente redesenhados nesse futuro de dados. Então, por um exemplo, eu posso modelar um processo de ponta a ponta. Então, eu tenho a minha rede 5G, eu sou muito rápida, eu posso processar em tempo real. O cliente pegou o produto, eu já dou uma baixa no estoque, eu alimento a cadeia de suprimento, então eu consigo pegar desde a produção da soja até o consumidor final. De ponta a ponta, eu consigo monitorar com sensor, com câmera e com dado, tá? Então, os dados vão me ajudar em toda a cadeia de suprimentos. Esse é um ponto muito importante, esse monitoramento de pessoas com dados, né? Então, a imagem é um dado, o som é um dado. Então, hoje, uma pessoa me ligou e me perguntou assim: Alessandra, você acha razoável usar somente o telefone celular das pessoas para fazer o monitoramento de ver manchas na cidade de São Paulo? Manchas que eu tenho uma região que vai ter mais propensão a pessoas contaminadas do que não? Eu falei, não acho razoável usar somente o celular. Aí a pessoa me fez a seguinte pergunta: como é que na China funciona? Bom, como é que funciona na China? Eu tenho lá um monitoramento muito maior. Então, lá na China, a pessoa é monitorada por celular. Aonde ela anda, eu sei o que está com o celular dela. Além disso, tem as câmeras em todas as ruas. Então, eu consigo pegar a pessoa pela câmera, pego a pessoa pela transação de cartão de crédito e também pelo uso do celular. Porque imaginando que eu vou considerar somente o celular, e hoje, na realidade brasileira, se você tiver uma pessoa que ela quer sair de casa e não quer que seja monitorada, ela poderia, por exemplo, deixar o celular em casa e aí o meu monitoramento está vendo, o celular está em casa, acho que a pessoa está lá, tá certo? Então, em alguns países, em alguns processos, tem que ter vários níveis de checagem. Uma informação só não é suficiente para que o meu modelo performe bem, tá? Eu preciso ter, achar um chinês na num show com 60 mil pessoas. Por quê? A tecnologia que eles têm para reconhecimento de imagem, ela é incrível, tá? E se meu algoritmo não for bom, vai me dar muito alarme falso, ou seja, vai passar na câmera uma pessoa que está bem e vai falar, esta pessoa está com uma determinada doença, tal. Ela fala, tá passando a Alessandra aqui e não é a Alessandra, tá? Tá passando outra pessoa. Então, para que a coisa seja assertiva, tem que ter bastante qualidade. Muito bem. Então, no sistema de saúde, é um dos principais sistemas onde teremos um futuro de dados. Para saúde, eu tenho que ter grande volume e tem que processar em alta velocidade. Hoje processa bem, mas com a chegada do 5G será muito melhor. E para a área de saúde, mais do que nunca, a veracidade da informação ela é fundamental. Então, uma matéria fresquinha aqui, 22/4, a nossa USP, né, o nosso Hospital das Clínicas, aqui da Universidade de São Paulo, está usando a inteligência artificial para diagnosticar pacientes infectados com o novo coronavírus. Além da identificação da doença, o sistema também recomenda o melhor tratamento para cada caso. Essa é a transformação digital, essa é a meta do futuro dos dados. Para cada caso é um tratamento, para cada caso é uma recomendação e tem que ser feita sempre em tempo real. O futuro dos dados, tempo real. Temos aqui 26 de fevereiro, uma nova reportagem: sensor com inteligência artificial pode prevenir insuficiência cardíaca. Então, ele vai fazer monitoramento, não é, de vários indicadores e vai recomendar um tratamento para esse paciente. Muito interessante também. Drone medindo a temperatura corporal à distância, uma arma poderosa para o combate desse coronavírus. Então, o futuro dos dados. Eu tenho aqui uma imagem, dado não estruturado. O drone vai, a imagem, ela consegue pegar a pessoa, eu consigo ter uma tecnologia que vou medir a temperatura e vou, em tempo real, passar para quem direito cabe essa informação, se está sob controle ou não. Big Data, inteligência artificial, ou seja, processar os dados em alta velocidade, vai fazer crescer bastante o mercado da indústria automobilística. Então, nós vamos ter os protótipos sendo calibrados em tempo real.
Outro setor muito importante, agronegócios. Eu tenho solo, NPK do solo, temperatura, detecção de pragas, tem projeção de laranja, projeção de soja, projeção de tudo. Então, os dados vão começar. Olha a cadeia de suprimento, pegou lá no mercado, os produtos foram sendo vendidos, eu já vou abastecer toda a cadeia e chego lá no meu agronegócios, cruzando o dado da ponta do mercado com o dado do solo, a temperatura, tudo em tempo real. É espetacular, muito importante. Ainda pensando no futuro dos dados, existem alguns profissionais que trabalham com texto, dado não estruturados. E aí, boas notícias. Robôs podem ler processos e escrever petição. Então, eu consigo falar assim para o meu computador: o que estão falando hoje sobre câncer de pâncreas? Então, o algoritmo consegue pegar esse dado não estruturado, que é o futuro, varrer em vários idiomas o que está sendo falado e me trazer um resumo sobre o tema que eu estou falando. Então, assim, muito importante analisar dado não estruturado, texto. Na área de pessoas, adoro, vamos trabalhar para o ser humano ter uma vida melhor. Eu consigo detectar se a pessoa está com depressão ou não, pensar na segurança do trabalho, cuidado com a saúde do meu colaborador, não. A minha empresa é data-driven e eu vou tomar conta deles. Até eventualmente pensar se alguém pretende processar a empresa, eu consigo detectar. Então, os dados, né, terão um papel fundamental para todos nós. Dados terão um papel fundamental para que o ser humano tenha uma vida melhor. Eu posso pegar um dado não estruturado, que é uma imagem, e verificar se o idoso precisa de ajuda. Ele está com óculos importante de Big Data, ele vai andar na rua e se tem um buraco, o meu idoso vai ser avisado. Este dado não estruturado pode salvar vidas, pode localizar uma pessoa perdida na rua, pode ensinar as crianças a ajudar a estudar um tema novo de geografia, a estudar um tema novo de história, monitoramento da minha casa, entender o que está acontecendo, pode comprar produtos e me abastecer a casa sem que eu tenha que ter esta preocupação. Então, os dados vão me ajudar. Então, está na hora de preparar para ter sucesso. Quem quer ter sucesso? Eu quero ter sucesso. Minha amiga Fabi quer ter sucesso, o Agnaldo quer ter sucesso. Quem não quer ter sucesso? Tem que se preparar. Vamos nos preparar, né? O safety car vai sair da frente. Eu quero ter sucesso, sucesso para todo mundo. Para quem vai ser pai esse ano, tem que ter sucesso. Todo mundo tem que ter sucesso. Perfeito. Só que tem que ter atenção. Eu quero ter sucesso. Mas se eu não tomar cuidado, meu projeto pode fracassar. Então, como eu já fiz muito trabalho de Big Data, inteligência artificial, quero contar um pouquinho aqui. O que acontece? Muitos projetos fracassam, os modelos capotam, pode dar problema. Quando? Inviabilidade do projeto. O que é uma inviabilidade do projeto? Tem 30 dias que nós estamos com um problema de coronavírus no Brasil, aí chega uma autoridade e fala, por um exemplo, assim, isso não aconteceu, estou dando um exemplo fictício. Eu quero em uma semana a vacina. Não dá, inviabilidade. Não dá para você ter uma vacina de um vírus novo em uma semana, vai dar problema. Falta de veracidade dos dados. Os dados não são verdadeiros, fake news, não dá, fracasso. Falta de planejamento ou falta de uma equipe capacitada. Para cada nível de problema, eu preciso ter uma equipe diferenciada e altamente capacitada, tá bem? Cada um vai resolver um problema de acordo com o seu estudo. Agora, dicas. Dicas, quem quer dicas? Fabiane, você quer dica? Nossa, a Fabi quer dica. Agnaldo, quer dica? Quem quer dica? Levanta a mão. Dicas. Então, dica da professora. Então, dicas para vocês. 5 dicas eu preparei para esta noite, para vocês pensarem bem no final de semana e já começar segunda-feira Data Driven, hein, pessoal? Muita animação, porque eu tô animada. Vocês também vão ter que ficar. Energia positiva, Data Driven para todo mundo, hein? Data Driven de mim para vocês. E praga de professor pega, hein? Desejo prosperidade, desejo um futuro lindo e desejo que o dado possa fazer de você um ser humano melhor e que você possa ajudar muitas pessoas com eles. Então, dicas. Primeiro,
para sobreviver e prosperar no nosso mundo pós-pandemia, é necessário ter uma empresa data-driven. A empresa tem que ser data-driven. Forme urgente uma cultura data-driven. Faça uma transformação cultural urgente. Avisa todo mundo, todos os colaboradores, pessoal, todo dado que passar por vocês, trabalhem com amor e carinho, organizem de forma adequada, verifique se está digitado direito, vamos organizar os dados para a largada. Os dados têm que estar preparados, porque quando der a largada, o safety car sair da frente, nós queremos estar bem posicionados. Os líderes bem-sucedidos serão orientados ao investimento data-driven. Vai na corrida, vai chegar, talvez não como você gostaria, tá? Então, atenção, dica 1, temos que ser data-driven. 2, não perca tempo. Não dá para perder tempo. Já perdemos muito tempo. O Brasil perdeu tempo, o mundo perdeu tempo. 70% dos gestores ainda não sabem o que fazer. Não perca tempo. Cuidado para não perder para os concorrentes, que sabem como explorar os dados e gerar valor para a empresa. Não dá para perder tempo. 3, faça um investimento em tecnologia. Faça um investimento em tecnologia. Você tem que guardar esses dados, armazenar esses dados, cruzar os bancos de dados. Então, faça um investimento para que você tenha a melhor armazenagem para os bancos de dados. 4, faça um rápido mapeamento dos dados e prepare o mais rápido possível a empresa para estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. É agora que é para fazer. Então, a Lei de Proteção de Dados, que entraria em vigor agora, agosto de 2020, passou para agosto de 2021. E eu já estou ouvindo muitas empresas. Ficou para o ano que vem, tudo bem, não vai dar tempo. Então, assim, já estou em quarentena, estou em período de imersão, mudou, as coisas mudaram. Então, assim, vamos fazer um modelo a partir de agora, já de acordo com a Lei de Proteção de Dados, para não ter retrabalho. Lembra? Eu quero estar na frente, pole position. A Ferrari não tem retrabalho, a McLaren não tem retrabalho. Então, se eu quero performar bem, eu tenho que ser rápido. E 5, faça um investimento em treinamento dos colaboradores que entendem o seu negócio. Então, se você já tem ali pessoas que entendem do negócio, então vamos entender de tecnologia, vamos entender da lei de proteção de dados, vamos entender de estatística, vamos entender de Big Data, vamos entender de IA. É mais fácil você ensinar modelagem para quem entende do negócio do que pegar um profissional que sabe mexer em dado e explicar o negócio, tá? Então, essas são as 5 dicas que eu trouxe para vocês neste dia. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por estarem comigo aí nesta noite, estarem prestigiando a nossa fundação, a nossa FIA Business School. Eu gostaria de fazer todas as perguntas que a gente recebeu, que não foram poucas. Vou começar com... Bom, quem gostou do assunto pode encontrar a gente no dia 28. A professora convidou o Djalma Serino Filho e o tema é Building the Cognitive Enterprise. Então, é apresentar um plano de transformação baseado em inteligência artificial. Então, a gente vai se encontrando aí pelos dias da vida. E só um pontinho importante, o Djalma é o pessoal da IBM, tá? É o pessoal da IBM que estão mexendo com tecnologia de ponta. Olha, muito legal, dia 28 de abril, às 19h30. Então, a gente tem um encontro marcado novamente. Sexta-feira, então, eu queria dizer para a senhora que a Daniela Pinheiro falou: que mulher maravilhosa, nunca vi um assunto com tanta clareza. Então, vamos lá, professora, para as perguntas, então. Peraí, Fabi, como é? Daniele Moreira? Daniela Pinheiro. Peraí, jogar uma praga, uma McLaren para você, Dani! Praga de professor pega. Tira esse safety car da pista. Vamos começar com a pergunta do José Santos. Se eu não fiz a sua pergunta, depois você pode mandar para eventos@fia.com.br junto com outras sugestões que eu encaminho para a professora e ela mesma responde para você. José Santos pergunta: para ser um data scientist,
é necessário entender programação, matemática, probabilidade estatística, álgebra e a necessidade do business. Existem várias ferramentas para processamento de dados, visualização, etc, etc. Por onde começar? Muito bem, por onde começar? Então, o cientista de dados, a primeira coisa que eu recomendo é que ele saiba pelo menos 2 linguagens de programação, tá? Então, a gente tem software livre, que você pode aproveitar a quarentena, baixar o software R, simples R e Python, tá? São 2 softwares livres que você pode baixar no teu computador. Então, eu já tenho o software. Agora, os dados. Tem o Kaggle, tá? Que é um repositório mundial, muitos bancos de dados. Então, e lá tem sugestões. Ah, resolva um problema do varejo, resolva um problema de finanças. Então, lá tem a proposta, não é? O problema proposto e você tem o software para resolver. Então, na verdade, o que você precisa é treinar, ter horas de voo. Então, numa empresa, vai ter a largada, a safety car saiu, nós vamos performar. Então, o seu salário será proporcional a quanto você sabe modelar. Então, o que eu te recomendo? Baixa e começa a treinar. Pega do Kaggle as bases de dados, resolve um problema, terminou, resolve outro, terminou. Então, lá tem os problemas e as soluções, tá? Eu recomendo que você treine muito. Quanto mais horas de voo o piloto tem, né, Fabi? Maior o Boeing que ele pilota. Fica a dica. As piadinhas internas. Antônio Carlos, você falou sobre os dados estruturados e não estruturados. As empresas estão utilizando esses dados diariamente e as empresas brasileiras vão demorar para utilizar esses tipos de dados? Eu acredito que as empresas brasileiras vão demorar muito para usar os dados não estruturados, tá bem? Por quê? Estavam numa construção, um cenário super positivo, aí pararam de pensar um pouco nos dados não estruturados, começaram a falar em governança, preparar a empresa para a lei de proteção de dados. Então já tive um atraso. Já não bastava reprogramar a empresa para a lei de proteção de dados, entrou o coronavírus, tá? Então, assim, hoje, muitas empresas ainda não têm os dados consolidados, cada um está num data center. Não todas, você tem aí grandes bancos, Itaú, que tem mais de 2.000 cientistas de dados, você tem o Bradesco, que está super na frente, com a Bia, que ela processa o que as pessoas estão falando, você tem um time de primeiríssima linha na. Então, assim, você tem empresas que estão fazendo, mas pensando no Brasil inteiro, vai demorar, eu acho que ainda demora uns 4, 5 anos para que a gente comece a trabalhar com dados não estruturados. Pergunta da Rose: qual a importância do Big Data e inteligência artificial em casos de pandemia na área da saúde? Acredita que vamos ter mudanças depois do Covid-19? Eu acredito, eu sim, Big Data ele é muito importante, tá? Quando a gente fala em Big Data, eu tenho que processar os dados em altíssima velocidade. A IBM tem um supercomputador que ele processa alucinadamente, ele é muito veloz. Ele é, vamos imaginar, 1000 vezes mais rápido do que um super. Eu tô com o notebook aqui, um i7, tá? Ele é uma máquina muito boa e ele processaria 1000 vezes mais rápido que esse meu notebook. E ele tá ligado direto, tentando estudar toda a genética para descobrir a vacina do vírus. Então, assim, eu preciso ter super processamento para processar tudo muito rápido para pegar solução para os remédios. Agora, pensando nas pessoas, o Big Data vai ser fundamental, porque eu preciso ter em todo o metrô câmeras que tem que verificar se a população vai sair de máscara. Então, é fundamental. Nós precisamos sair de máscara e luva. E aí, qual é o meu sonho de consumo? Se eu tivesse o dinheiro do Bill Gates, eu ia ter muitos drones na cidade com muitas máscaras gratuitas. Ia encontrar uma pessoa sem máscara, sabe assim? Eu poria máscara nela. Entendeu? Assim, então, Big Data vai falar quem tá sem máscara. E ele pode, de repente, minha mãe, posso falar, minha mãe não tá assistindo, ela escapa de casa sem ninguém ver. Mas ela vai até o portão e o zelador me liga e eu pego ela. Então, essas mãezinhas que adoram fugir, a câmera pega, localiza e já liga pro filho na hora.
E aí, esse que é o ponto, tá? O Big Data acha a pessoa, entende quem ela quer e ela sobe nível. Pode avisar o familiar ou pode avisar a polícia, alguém, e a gente vai ter que usar Big Data, porque a população ela vai ter que sair. A população já está saindo, já está desobedecendo. Então, já que está saindo, não vamos morrer. Eu não posso disseminar o Brasil, eu não posso disseminar. Isso é um problema relevante. Eu preciso colocar câmeras super baratas em todos os lugares. E já que a pessoa vai sair, vamos chamar, na minha opinião de verdade, pessoal, chamar bombeiro, chamar polícia, chamar exército e todo mundo na rua distribuindo máscara e luva. Porque não vai dar para conter. É a mesma coisa que eu tivesse aqui, Fabi, ó, eu, Mulher Maravilha, superpoderes, tentando segurar e uma água aqui na minha casa, vai vir, pá, vai explodir. Então, já que não dá para conter, o Big Data vai me falar onde eles estão caminhando e eu vou tentar salvar. Obrigada pela pergunta espetacular. Muito obrigada a você, nossa data lover. Se inscreva na palestra da semana que vem. Meu conselho pessoal, siga o LinkedIn da professora, porque é riquíssimo desse assunto, é bem atualizado, ela posta bastante coisas durante o dia. Siga o LinkedIn da FIA também. Lá está a nossa agenda de webinars na próxima semana, pelo menos até o final de abril a gente tem bastante encontro marcado. Agnaldo, obrigada pela intermediação para ajudar todos nós a estarmos juntos hoje, todos vocês pela audiência, professora, generosidade imensa. E esse encontro vai estar disponível em 2 dias lá no nosso canal no YouTube, FIA Business School. Você pode acessar e revisitar todo esse tema novamente. Muito obrigada mais uma Obrigada, vez, pessoal. professora. Obrigada, Fabi. Boa noite para Obrigada. vocês.